Salve Domingão, que alegria! Bom dia para você. Alô, torcedor do Papão, extasiado, mais do que vibrante, uma vitória gigante do Paysandu contra o Curitiba, que até então era o líder e passou a ser o vice-líder da competição. 5-2, nem o mais otimista torcedor bicolor poderia imaginar uma vitória desse tamanho, quebrando um tabu, fazendo 5 gols do Curitiba dentro do Couto Pereira, coisa que não acontecia há 73 anos. Meu amigo, se você fizer o combo, realmente o Paysandu foi gigante. Parabéns ao Paysandu pela vitória. Vamos falar, ouvir o técnico, o Claudinei Oliveira. Paysandu, além da vitória, saiu da zona do rebaixamento. Lógico, vai aguardar o jogo do Botafogo contra o Amazonas desse domingo. Mas como as coisas estão tudo a favor, até para o próprio Remo, todos os jogos acabaram beneficiando. O Remo continua na 4ª colocação. A gente vai falar dos resultados e de toda a energia positiva do futebol paraense nesse momento. Não esquece de assinar o canal, de dar aquele like especial, aliás, acionando o sininho, e deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente continuar crescendo, continuar subindo, para o YouTube poder divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Bom, lógico, não podia ser diferente, cara. Falar desse jogo do Paysandu de ontem, aliás, a gente tinha feito uma escalação desenhando, né, com o Edilson começando, mas o Claudinei, ele estudou, cara, trabalhou junto com a comissão técnica, com análise de desempenho, né? Tudo que o Curitiba poderia fazer contra o Paysandu jogando em casa como mandante, e a leitura é perfeita do técnico bicolor, que chega a 6 jogos com 4 vitórias, vencendo a primeira fora, 2 empates, continua invicto, na verdade sem perder, né? Não ainda mantendo a sua invencibilidade como técnico bicolor, e agora mais do que nunca o Paysandu vivo na competição. Hoje vai depender do jogo do Botafogo contra o Amazonas, que joga lá em Manaus, onde o Paysandu joga na quarta-feira. Aliás, o Paysandu já segue hoje para Manaus, não vem para Belém, vai direto, e com certeza torcendo para que o Manaus pelo menos empate o jogo, para não deixar o Botafogo passar o Paysandu, que aí ficaria definitivamente fora da zona do rebaixamento, coisa que está desde a 2ª rodada da competição. Estamos chegando à 18ª rodada a partir de agora, né? Estamos fechando a 17ª rodada. E o Paysandu fez uma atuação espetacular. Foi o melhor jogo do Paysandu no ano, se a gente for fazer uma análise geral. E a gente acabou escalando o Edilson, foi mantido o Brian, o Denner no meio, o Vini acabou ficando no banco, o Marlon compondo a ala direita, com o Garcês e o Diogo Oliveira sensacional no ataque, cada um fazendo 2 gols, além do Marlon, que completou a goleada com o pênalti. Realmente, assim, num todo, ninguém jogou mal. Até o Gabriel, o Mesquito, goleiro, foi sensacional no pouco que foi exigido, porque o Paysandu até isso conseguiu neutralizar as ações do time do Curitiba. É elogiável. Parabéns ao Paysandu, parabéns ao Claudinei, que explica, né, a estratégia usada, a entrega, a determinação. Lógico, a campanha do Curitiba é muito melhor do que do Paysandu, mas o Paysandu teria que ser melhor que o Curitiba neste jogo do Couto Pereira. E acabou sendo. E o Claudinei fala muito bem sobre isso. Achei um grande jogo, né? Eu vou falar aqui o que eu falei para o Moza depois do jogo. O Curitiba tem uma grande equipe. Né? Às vezes, um jogo desse não é jogo para 5-2, às vezes, né? Um jogo poderia ter um placar mais apertado, mas a nossa equipe foi eficiente quando teve as chances, aproveitou bem. Mas isso aí não desqualifica o trabalho do Moza de maneira alguma, que nem a campanha que o Curitiba vem fazendo. Acho que só vem a valorizar o que a gente estava fazendo no campeonato. Então, mais do que qualquer coisa negativa com relação ao Curitiba, eu acho que é enaltecer a luta dos nossos atletas. A gente manteve o plano de jogo, a gente sabia que ela ia ser muito difícil. É difícil enfrentar o Curitiba aqui, um time muito mecanismo para jogar, muitos jogadores tecnicamente, né, num nível alto para a competição. Mas a nossa equipe teve coragem de jogar, não se acanhou desde o primeiro minuto, né, já atacando o Curitiba. A gente jogou, nós viemos para jogar uma decisão, né, e respeitando o adversário, na colocação dele, mas foi o que eu falei
para os atletas indo na palestra, a gente não tem como ser melhor Curitiba no primeiro turno, a gente teria que ser melhor Curitiba hoje, não tem como mudar a pontuação, mas hoje a gente tinha como tentar ser melhor. Eu acho que a gente foi melhor, né? Eu acho que talvez o placar foi elástico, né? Talvez o Curitiba não merecesse uma vitória tão elástica, mas a gente construiu o placar, nós fomos mais felizes nas finalizações. E agora é manter a humildade, os pés no chão, né? A gente não tiver a mesma entrega lá contra o Amazonas, a gente vai ter dificuldade, então manter a entrega contra o Amazonas e buscar o resultado lá. Entender a grandeza do jogo, né? E fazer um jogo grande, né? Tá certo? A gente não vir aqui e jogar simplesmente se acovardando, com medo de jogar, né? Sabendo da campanha, né? O que eu falei, gente, a campanha do Curitiba é muito melhor que a nossa. Só que hoje a gente tem a condição de ser melhor que o Curitiba hoje. Como? Correndo pra caramba, correndo mais que eles, tentando ganhar a maioria das disputas, né? A maioria dos duelos. Foi o que a gente tentou fazer, cara. Fácil não foi, eu falei, é muito difícil marcar o time do Curitiba, eles têm muito mecanismo para jogar, né? O Moza é um treinador que tem essa facilidade de montar a equipe para trocar passe, para conquistar espaço no campo, chegando até o último terço. Eu acho que a gente conseguiu dificultar as ações deles e fomos felizes, né? Quando a gente teve a bola, não tivemos medo de jogar, fomos para o campo de ataque, finalizamos, né? Tivemos mais finalizações certas do que eles, apesar de ter tido mais posse de bola e terem tido volume de jogo também. Então acho que o segredo foi a gente não ter medo de jogar, cara, a gente acreditar. Eu falei para eles na palestra, nós temos um grande time, não estamos numa situação boa no campeonato, mas eles têm condições de fazer uma boa campanha, de jogar de igual para igual contra qualquer clube, se tivesse entrega. Se não tivesse entrega, vai ter dificuldade contra qualquer adversário também. Tá aí, parabéns ao técnico Claudinei, aos jogadores do Paysandu, com 18 pontos. Passou a ser o 16º colocado na classificação geral, né? Ele passou a Ferroviária foi para a 17ª colocação. O Botafogo joga hoje com 18 pontos contra o Manaus lá, contra o Amazonas em Manaus. Então, é esse jogo aí que tem que dar aquela torcidinha, aquela secadinha para ficar tudo beleza. A zona do rebaixamento tem o Amazonas como 20º colocado. Volta Redonda venceu de virada o Atlético Paranaense 3-2, perdia de 2-0. Grande resultado para o Remo. Ajudou o Remo, que se manteve na 4ª colocação. Assim como foi o empate do Avaí contra a equipe do Vila Nova. Então, tudo conspirando a favor. O Remo só perde a 4ª colocação se a Chapecoense vencer o jogo deste domingo, que vai fechar a rodada, tá? Os primeiros 4 colocados, Goiás com 36, Curitiba 33, Novo Horizontino 31 e o Remo com 26. Só perde a 4ª colocação se a Chapecoense vencer o seu jogo contra o América Mineiro. É jogo duro, né? Então a gente tem que dar aquela secada também. O Remo, o Paysandu volta a jogar na quarta-feira, vai direto para Manaus. Não temos a informação, ou não chegou até nós, se o Rossi vai ser integrado à delegação. Acho que não. O Claudinei vai segurar o Rossi para o jogo contra o Atlético, que é jogo pesado na última rodada do turno. O Paysandu conseguindo um bom resultado contra o Amazonas. E se conseguir vencer o Atlético, definitivamente vai brigar pelo meio da tabela para conseguir se salvar da competição e depois pensar em algo mais. O mais importante desse momento já conseguiu, que é sair da zona do rebaixamento. O Remo treinou nesse sábado e folga nesse domingo. Só volta a jogar na quinta-feira contra o Avaí, que empatou ontem em casa. Pois é, um péssimo resultado para eles. E o resultado contra o Novo Horizontino, de todo, acabou não sendo ruim. O Remo se mantém na 4ª colocação, dá uma secadinha na Chapecoense de hoje, nesse domingo, não tem nada demais, não. No máximo que pode acontecer é o Remo ficar com a mesma pontuação na 4ª colocação, na 5ª colocação, se a Chapecoense conseguir vencer o seu jogo, porque tem uma vitória a mais. Isso é que não pode acontecer. O Remo tem que passar a vencer seus jogos, porque senão vai perdendo nesse quesito da desigualdade, não é isso? O Cauã foi apresentado oficialmente antes mesmo, ele já esteve relacionado, quase entra no jogo passado contra o Novo Horizontino. Ele realiza um sonho, porque saiu do Remo com 15 anos, era do Sub-15, foi embora, hoje consolidado como profissional, atleta do Botafogo, emprestado ao Remo, e fala dessa alegria da volta de vestir a camisa azulina. Cauã, zagueiro aqui no Tomazão TV. Meu empresário entrou em contato comigo, disse que havia a possibilidade de ser emprestado para o clube do Remo. E na hora, dá aquele frio na barriga em voltar para casa, para a cidade que eu nasci e cresci.
E foi uma decisão muito fácil de tomar, né? Pô, o Clube do Remo, já conheço a nação azulina, conheço a grandeza do Clube do Remo e tudo isso facilitou para eu estar aqui hoje. Tô bem feliz, né? Porque há 7 anos atrás eu estava lá no Mangueirão, vi o elenco do profissional jogar e eu pensava naquele momento, pô, um dia vai ser eu, e hoje eu tô aqui podendo realizar tudo isso que lá atrás eu tinha como meta e um objetivo. E o que o torcedor pode esperar do zagueiro Cauã? Vai brigar pela titularidade? Vai brigar aí para entrar nesse time do técnico Antônio Oliveira? Com certeza, não só eu, como meus companheiros também vão brigar pela vaga deles. Acho que vai ser uma disputa sadia, mas que o dia a dia vai facilitar eu estar lá, enfim. Vai ser muita entrega e o torcedor pode esperar isso de mim. Sou um zagueiro que tem uma boa construção, que tem um bom duelo aéreo, um bom mano a mano, e é isso que o torcedor pode esperar do Cauã. Tá aí o zagueiro Cauã, com certeza mais um ótimo valor, jogador que conhece muito bem a história do Clube do Remo, sabe o peso da camisa e pode contribuir muito nesse elenco do Remo, que já tem o uruguaio, o Diego Hernandes, pronto para estrear na quinta-feira contra a equipe do Avaí. Centroavante, calma que ele está chegando aí. A gente está fuçando, já já a gente informa para você. Só lembrando o resultado de ontem, né? Avaí 1-1 com o Vila Nova, o Curitiba perdeu para o Paysandu 5-2 e o Volta Redonda virou para cima do Atlético Paranaense 3-2, perdia por 2-0 e virou no segundo tempo fazendo 3 gols. Ótimo resultado, como disse, o Remo continua na 4ª colocação e hoje dá uma secadinha na Chape, que enfrenta a equipe do América Mineiro. São os 2 jogos, Amazonas e Botafogo, de São Paulo, América Mineiro e Chape, para fechar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tamo junto, ótimo domingo para todo mundo, aquele abraço, parabéns Paysandu pela vitória. E Leão, a recuperação tem que ser na quinta-feira contra o Avaí, e com vitória. Galera tá de olho, aquele abraço.